sete ondas, mano a mano. Não vou chorar. Quem sou? As décadas de 40 e 50 foram uma época de mudanças, não só no cenário musical nacional, mas também a nível mundial. O surgimento do disco de longa duração, o long play, ou mais simplesmente LP, em 1948, tinha trazido um novo padrão para a divulgação das obras musicais, libertando os compositores e músicos da rigidez dos discos de 78 rotações por minuto, de reduzida duração, e deixando-os espraiar-se por cerca de 4 ou 5 músicas por cada lado do novo disco de vinil. Os primeiros LPs comercializados em Portugal eram fabricados no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra, ainda no formato de 10 polegadas. Amália Rodrigues Sings Fado from Portugal and Flamengo from Spain, uma edição da marca americana Angel, em 1954, é o primeiro álbum de originais da cantora e é também comumente tido como o primeiro LP de originais de um artista português. No que toca a editoras nacionais, o primeiro álbum conhecido é 8 Canções, por Maria de Lourdes Rezende, publicado pela editora Estoril em 1955. O mundo do disco em Portugal era um mundo muito conservador. Existiam duas mais importantes firmas, que era a Rádio Triunfo e o Valentim de Carvalho. O Valentim de Carvalho, sobretudo, era discos de fados, sobretudo a Amália Rodrigues, não é? Quase 90% era a Amália Rodrigues. E havia o Rádio Triunfo, que era uma empresa aqui no Norte, aqui no Porto, que gravava praticamente tudo o que se gravava na emissora nacional. A transição dos discos de 78 rotações por minuto para os vinis de 33 e 45 rotações por minuto não foi rápida. Em 1955, era já vulgar o Extended Play, ou EP, geralmente com 2 músicas de cada lado. Mas o velhinho single, de 78 rotações, com uma canção por face, só deixaria de ser fabricado entre nós já na reta final da década de 50. O EP seria o formato de eleição do mercado discográfico nacional até praticamente ao 25 de abril, sendo que os LPs eram normalmente coletâneas de êxitos já publicados e muito raramente álbuns de originais propriamente ditos. No entanto, a substituição oficial do formato do disco single ocorreria já em finais dos anos 50. Uma década depois, este formato, sendo comercializado a um preço mais reduzido, começa a rivalizar com o EP nas preferências editoriais e nos primeiros anos 70 torna-se quase hegemónico. A editora Estoril foi fundada pelo empresário Manuel Simões, no início da década de 50, no seguimento do trabalho que iniciara pouco antes no selo Ibéria, onde já gravara Francisco José, Tony de Matos, Milu ou Margarida Amaral. Manuel Simões publicou com o selo Estoril alguns destes e outros artistas. Tristão da Silva conhece aqui a sua grande oportunidade discográfica e canções como Nem às Paredes Confesso ou Maria Morena são alguns dos vários sucessos do cantor nesta fase. Na segunda metade dos anos 50 surge no Porto a famosa etiqueta discográfica Orfeu, criada pelo empresário de eletrodomésticos Arnaldo Trindade. Nós, quando começámos, achámos que havia um lugar diferente que poderíamos ocupar. Portanto, conseguimos começar com os grupos chamados de garagem. Aqui no Porto havia muitos conjuntos, Walter Behrend, Heinz Werner, Pedro Osório, Quinteto Académico. Havia uma quantidade. E começámos a gravar estes conjuntos todos do Porto. Já com condições melhores, porque eu tinha arranjado nos Estados Unidos umas máquinas Ampex já com 8 pistas, já conseguia-se uma qualidade bastante superior. E pronto, e começámos nessa, e como nos gravávamos só em EPs,
EPs, portanto, eram discos com 4 faixas, mas cuja apresentação era como um álbum. As capas eram com policromáticas e, portanto, com uma apresentação muito bonita, e preferíamos sempre apresentar o melhor que tínhamos na nossa terra, isto é, os melhores grupos folclóricos, Santa Marta de Portozelo, os da Póvoa, e começámos também a criar uma secção de fados, de fadistas que estavam a começar. O caso da Maria da Fé, que começou com nós também, o Tristão da Silva, o Manuel Fernandes, uma série também de fadistas para seguir uma linha, digamos, de concorrência. A única diferença é que nós apresentávamos melhor qualidade de som e também melhor apresentação dos discos. E tudo em microgravação. Inicialmente, a Orfeu foi pensada sobretudo na perspectiva da divulgação literária. E nesse sentido, Miguel Torga, José Rodrigues Miguéis, José Régio ou Eugénio de Andrade gravam aqui discos de poesia e prosa, mas em pouco tempo abriria o campo de edição a todos os géneros musicais. Na década de 60, artistas tão dispares como Adriano Correia de Oliveira, Tristão da Silva, o conjunto António Mafra ou o conjunto Sousa Pinto foram alguns dos nomes que gravaram no Orfeu, sendo que Arnaldo Trindade se distinguiu sempre pela sua ousada política de contratações, não receando confrontar o regime. Era uma figura que se tornou muito importante nessa época, porque tinha um contrato com, e era das poucas editoras que arriscou, tinha um contrato com o Zeca Afonso e com o Adriano. Todos os anos faziam um LP. Todos os anos pelo Natal saía o LP. Eu lembro-me que em 71 foi um momento impressionante quando apareceu o Cantigas do Meio, do Zé Afonso, e gente aqui de agora, do Adriano Correia de Oliveira, que eram 2 discos completamente novos. O Zé Afonso tinha sido feito em Paris, com arranjos de orquestração de Zé Mário Branco, era uma grande novidade para a época. E o Arnaldo Trindade já tinha os discos vendidos quando eles saíam, já estava tudo encomendado. Era essa contradição que nos espantava. Como é que, havendo a censura e essa repressão toda, ao mesmo tempo havia, de certeza, muita gente que estava inquieta e que queria mudar as coisas e que estava ansiosa por outro país. José Afonso, na segunda metade da década de 60 e já depois do 25 de Abril, Fausto, Vitorino ou Sérgio Godinho gravaram para a Orfeu alguns dos discos mais importantes. E Maria diz hoje ao randevo, pode nós viu a noite até ser já quase de dia. É tarde, Maria, toda a gente passou horas em que andou desencontrado. Em 1977, José Cid muda-se da Valentim de Carvalho para a Orfeu, onde publicou trabalhos como o celebrado 10.000 anos depois, Entre Vênus e Marte, e canções como A Anita Não É Bonita ou O Festivaleiro, Um Grande, Grande Amor. Essas três editoras, 2, 3 editoras, eram assediadas por todos aqueles que realmente ou faziam música ou faziam poemas, porque tudo se passava ali à volta daquele núcleo das editoras. Quer dizer, digamos que agora eu ouço falar que haverá os produtores independentes, isto e aquilo. Nessa altura não havia isso, que eu sabe. Aquilo estava tudo concentrado nessas editoras. E eram as editoras que comandavam isso. Onde é que as pessoas que queriam realmente entrar nesse campo, ou letristas,
guitarristas, ou poetas, ou músicos, tudo ali ia bater às editoras, porque passavam por ali toda a gente, nós quando estávamos lá das secretárias a preparar as coisas, iam lá, sei lá, desde os músicos mais conhecidos até aos poetas também mais conhecidos, tudo ali passava, porque o ambiente realmente era pequeno. A Rádio Triunfo, através do selo Alvorada, foi a editora portuguesa que mais apostou nos cancionistas ligeiros. Porque a maldade do mundo só incertezas contém. Não há tormento mais fundo. Maria de Lourdes Rezende, Madalena Iglesias, Simone de Oliveira, Artur Garcia, Maria Clara, Maria Marise, Paulo Alexandre, Maria da Glória ou Suzy Paula tiveram os primeiros ou mais importantes passos das suas carreiras nesta editora, sendo que o apoio à música portuguesa continuaria através de gravações de fadistas como Ada de Castro ou Vicente da Câmara e de grupos pop como o Conjunto de Mário Simões ou os Ecos. A editora perduraria até aos anos 80, tendo sido uma das mais prolíficas a funcionar em Portugal. Esta do meu ser, pertences assim, que será de mim? Só fazes o quê? A Rádio Triunfo era uma editora naquela altura que tinha uma ação muito do lado do fado, era uma editora que gravava muito fado e pouco mais, quer dizer, fado e folclore, quer dizer, e bandas ou grupos mais para a frente, também não tinha praticamente nada a Rádio Triunfo. Tinha alguns artistas, daqueles artistas que eram populares na época, como, sei lá, o António Calvário, ou artistas desse tipo, Madalena Iglesias e não sei o quê. Tinha outros artistas que cantavam nessa onda, tinha a Ada de Castro, a Fernanda Maria, não sei o quê. Tinha uma série de artistas que eram êxito da rádio nessa altura. Mas nunca pelo lado de coisas muito avançadas, quer dizer, a Rádio Triunfo era uma editora muito conservadora por esse lado. A música portuguesa funcionava fundamentalmente em Lisboa, e por isso em Lisboa e no Valentim de Carvalho, que era a editora que liderava todos esses movimentos de música portuguesa. Depois apareceram outras editoras mais pequenas que também se começaram a movimentar melhor do que se movimentavam as editoras grandes. Sendo uma das mais antigas e mais conhecidas editoras discográficas, a Valentim de Carvalho começou na reta final dos anos 50 a criar catálogo nacional próprio, usando para isso as etiquetas da EMI inglesa e a DECA, que representava em Portugal. No caso da Amália era um caso à parte, porque o Sr. Rui de Carvalho, o nosso administrador, lá tratava e muito bem, porque a Amália aquilo não se compadecia daquela coisa, marcação, agora vai no dia tal. A Amália estava em casa, tinha não sei o quê, tinha os guitarristas, vamos comer os carapauzinhos com molhos de cabés para o estúdio. E iam para o estúdio, por isso é que ficou, depois dela ter centenas ou mais que não sei o quê, de coisas gravadas que lá estavam, misturadas com cheiro a carapaus com os cabés. De qualquer maneira, essa da Amália está posto de parte e não sei o quê. Depois o resto havia meia dúzia de entidades que eram aquelas em que se apoiava o Valentim. Havia o Max, estou a falar assim por alto, havia o Max, o Fernando Farinha, o Carlos Ramos, o do Ouro Negro, a Maria de Lourdes, Rezende, a Maria Clara não estava lá nessa altura, enfim, e a Emínia, e a Teresa de Noronha, e a Lucília do Carmo. No fundo, quase que só os clássicos indiscutíveis. Portanto, eu quando cheguei tinha a obrigação de lhes arranjar repertório, o que era uma coisa complicada, mas acima de tudo e essa era, acima de tudo, a função de descobrir gente nova. E eu não me limitava, não me podia limitar a estar de plantão 24 horas no Coliseu na Noite do Fado, que saía de lá de ambulância, de maca já, e não podia ficar com isso e não me podia restringir à recepção de dezenas ou centenas de cassetes que iam chegando. Esta casa, ligada indelevelmente à carreira de Amália Rodrigues,
Foi também a grande divulgadora da obra do Quarteto 1111 e do trabalho inicial de José Cid, de Maria Teresa de Noronha, de Marco Paulo, Carlos Paredes, Tantra e, mais tarde, de Rui Veloso e do GNR. Na área da literatura e por via de David Mourão Ferreira, a Valentim de Carvalho criou, em 1960, a série A Voz e o Texto, para onde gravaram muitos dos grandes poetas portugueses. A Casa Figueiredo do Porto representava em Portugal a marca italiana Fonit, mas começou a publicar repertório nacional na segunda metade dos anos 50, já com a etiqueta Rapsódia. O primeiro disco do Zeca Afonso não é gravado no Arnaldo Trindade, é gravado numa editora que se chamava Disco Rapsódia, que eram os Meninos do Bairro Negro, que era um single. Tinha os Meninos do Bairro Negro de um lado e do outro lado os Vampiros. O disco é apreendido com a indicação de que tinha os Meninos do Bairro Negro. Quando eles o queriam aprender eram os Vampiros, mas a PIDE escrevia os Vampiros. E há uma história que me contava lá o tipo que estava no Arnaldo Trindade, no balcão do Arnaldo Trindade, que eles, quando foram apreender o disco, chegaram lá, nós vimos cá para comprar os discos todos deste artista, tem e tal. E o tipo estava no balcão e disse, tenho 6 e tal, então se tem 6 eu quero os 6 e tal. E quando ele estava, o tipo da PIDE, depois pediu-se pedir para uma máquina de escrever para fazer o auto de apreensão. E quando estava a preencher o auto de apreensão, o empregado de lá, que era um tipo esperto, era um tipo vivido, que era o Sr. José Augusto Castro Paz, que ele ainda existe, embora tenha saído deste negócio, disse, você vai pôr 6 aí no auto de apreensão? E ele disse, vou, porquê e tal? Ponha só 5, fica com prazer. E posso e tal. Pode, ponha 5 e fica com prazer e tal. E o tipo da PIDE foi logo subornado com um disco do Zeca Afonso, que foi o primeiro disco apreendido em Portugal, foi Os Meninos do Bairro Negro e os Vampiros, que era gravado para a editora Discos Rapsódia, que é um disco que foi gravado indo ao Zeca Afonso vivia em Coimbra e era estudante. Virada maioritariamente para o fado, com nomes como António Rocha ou Isabel de Oliveira, ou para os ranchos folclóricos, também a canção ligeira mereceu o destaque da editora, com Gina Maria, ou na década de 70, os primeiros passos de Clemente, para além dos primeiros trabalhos do acordeonista Felipe de Brito. Na segunda metade da década de 60, com as transformações na indústria musical internacional, também o nosso panorama sofre algumas mudanças. Jorge Costa Pinto, baterista, maestro e compositor, cria em 1966 a editora Tecla, para onde leva Madalena Iglesias e onde se estreia Manuel Freire. Também grupos de rock mais underground, como os Jets, os Beatniks ou os Chinchillas de Filipe Mendes, são algumas das apostas da editora, que continuaria até ao início dos anos 80. O Riso e Ritmo tinha uma orquestra privativa do Jorge Costa Pinto, uma orquestra excelente, o Jorge é um músico excelente, aliás tenho muitas canções com o Jorge Costa Pinto, que estiveram em festivais internacionais, sei lá, no Rio, em Atenas, em Zagreb, enfim, muitos locais diferentes, e o Jorge tinha uma orquestra que estava no Rio. Tínhamos um balé privativo também, que era a Tânia Pegova que dirigia o balé, e nós andávamos à procura de gente nova. Queríamos inovar não só nas ideias, mas também nas pessoas, não é? E o programa teve um impacto muito grande na altura. Tu sabes que eu tenho uma papagaia que põe ovos quadrados? Ovos quadrados? Sim. E fala? Fala cada vez que põe um ovo, diz ai. Vais na rede? Vou. És peixe? Não, sou Sagitário. Vamos ao salto? Ao salto. Criada em 1966, na sequência do histórico programa televisivo Riso e Ritmo, a editora RR tinha em Armando Cortês, Francisco Nicholson e Eugênio Pepe
as suas figuras de proa. Muitos baladeiros e cantautores, como Vieira da Silva ou Ernesto César, apresentavam-se na RTP e depois gravavam para a editora. Somos sonho de Natal, somos sonho de Natal. Eu fui ouvido e eles decidiram gravar o disco. E eu disse, então e quando? Hoje à noite. E gravei o disco depois de jantar, com uns calcinhos de ginginha em cima de um piano, que era para a edição da voz, completamente sem... preocupadíssimo, nem sei. Mais tarde, quando ouvi o disco, fiquei horrorizado, que achei que aquilo era muito mau. E onde estava a tal canção para um povo triste, que não era para gravar, mas havia o problema do tempo. Eram EPs que se faziam, não é? 2 canções na face A e as 2 canções na face B, e as 4 canções que eu tinha não davam para o tempo. Não, eu tinha só 3 canções, é isso. E eles disseram, mas é preciso mais uma. E eu disse, eu tenho aqui uma, mas esta não pode ser. Mas não pode ser porquê? É esta. Então como é que se chama? Canção para um povo triste. O Armando Cortês ouviu e disse, realmente não pode ser. E disse o Nicholson, pode. Essa é que pode. Não, que vai ser apreendido. Isso é que era bom, que se vendia mais. E de facto foi apreendido. O fado e o folclore viriam a conhecer uma subsidiária, a FF, onde se estreou então a jovem Maria Armanda. Vozes como a de Teresa Paula Brito, a solo e no duo de Strolas com José Duarte. E grupos como os Keepers, os Steamers ou os Sigla gravaram também na RR todos os seus trabalhos. Pouco antes do 25 de Abril, a editora seria adquirida pela Grande Feira do Disco, que representava já em Portugal o selo espanhol Marfer. Porventura, o segundo selo a apostar de forma mais séria na canção ligeira, depois da Alvorada. O Riso Ritmo foi uma precursora do Zip Zip, é verdade. É verdade, sim senhor. Claro, havia entrevistas, havia artistas a cantar, havia humor, muito humor também. Era uma professora claro, depois veio o Zip Zip e abafou tudo. Porque o Zip Zip foi único. Pelos meus amigos Fialho Gouveia, Raul Solnado e Carlos Cruz, que eu gostava muito deles, sempre fomos amigos. Pois, meu caro João Silva... No more John Silva. My name is changed. Now I am John Salva. It's very different. Mudou? Mudou. Come on, boy. Go! Which life is yours? Oh, million, each life is yours. Eating and drinking, oh, pirim, pim, pim, living again. Eating and drinking, oh, pirim, pim, pim, walking in the street. Éramos da tal geração que considerávamos que a música que se fazia era o nacional cancionetismo, no sentido mais pejorativo do termo. Quisemos que o Zip Zip descobrisse novos músicos, uma nova geração, novas músicas, nova maneira de fazer música, porque sabíamos que havia, nomeadamente no meio universitário, muita gente que nos convívios e nas manifestações até semi-clandestinas politicamente, fazia uma música que era, que tinha, na qual nas entrelinhas se podiam ler muitas mensagens que eram mensagens
de conteúdo anti-regime. Eu, Raul e Fialho, não éramos exatamente simpatizantes do regime da altura e do comprimento, aquilo estendia-se por todo lado, de maneira que resolvemos que o Zip Zip teria que introduzir também aí, já queríamos renovar os formatos, queríamos fazer um formato diferente, queríamos que a música fosse diferente. E é aí que nasce esse estrondoso êxito da música portuguesa, que foi o primeiro disco quando o Zip Zip se transformou numa editora de discos, e que é um super mega êxito, que é a Pedra Filosofal, cantada no Zip Zip pelo Manuel Freire. Foi exatamente nessa linha. O Manuel Freire apareceu como baladeiro, com Pedra Filosofal, e nós gostamos tanto que resolvemos contratá-lo para cantor dos Zip Zip. Em 1969, Portugal parava para ver o Zip Zip, programa televisivo de Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Folnado. A editora discográfica com o mesmo nome surge assim no mercado em finais de 1969, tendo como uma das missões dar voz a todos os novos cantores que se revelaram no programa e a outros que se lhe seguiriam. Pedro Barroso, José Barata Moura, Francisco Fanhais ou José Almada são algumas dessas vozes a que não poderia faltar o reconhecimento definitivo de Manuel Freire e da sua Pedra Filosofal. Como estes pinheiros altos, quem verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem. A Sassetti foi a editora que adquiriu a Zip Zip em 1973, mas a sua história começara antes. Estávamos na altura, já, digamos, nas vésperas do 25 de Abril, havia os cantores de intervenção, o Zé Mário Branco estava exilado em Paris, o Sérgio Godinho também estava fora, o Luís Cília também, mas a Sassetti, a Guilda da Música, produziu discos com esses cantores, e eu lembro-me de um disco que me deu muito gozo também fazer e participar nele, que foi o segundo disco do Zé Mário Branco, Margem de Certa Maneira. Produzi também gravado em Paris, um LP do José Jorge Letria, Até ao Pescoço, um disco numa outra área de música, rock, do Petros Castros. Com um passado histórico de peso, como a casa editora de música escrita, erudita e ligeira, a nova década de 70 marca também a estreia da Sassetti no mercado discográfico, inicialmente através da etiqueta Guilda da Música, com um catálogo que desde logo se destaca pelas suas elevadas ambições. Paradigmática disso mesmo é a edição dos primeiros álbuns de José Mário Branco e de Sérgio Godinho, e uma importante coleção de poesia e prosa portuguesa, sob a orientação do escritor Alberto Ferreira. Eu fui à R de Sassetti em 74, no princípio. Só que apanhei depois o 25 de Abril. A Sassetti tinha uma produção mais para a frente, tinha uma produção discográfica um bocado de esquerda e mais imaginativa, mas mesmo assim não me agradou muito, de forma que também acabei por sair da Sassetti. Não, eu como industrial não, eu sou músico. Já na década de 80, a Sassetti marcaria novamente o panorama musical nacional, ao chamar o músico Eduardo Paes Mamed para os seus quadros e produzindo trabalhos como o colossal Por Este Rio Acima de Fausto, Cavaquinho, onde Júlio Pereira reinventa as tradições populares, ou Triângulo do Mar, de Carlos Mendes, um verdadeiro manifesto do world music, antes do seu tempo, além de quase toda a obra de Luís Cília e de outros discos-chave para o panorama musical português dos últimos 20 anos do século XX. Ai menina, quem me dera ser o pano de cambraia que tu
cortas à medida para fazeres a tua saia. Ora, estamos à espera do juro para fazer para associar as novas gerações aos vampiros. Onde é que estão as novas gerações? Estão a curtir uma de qual? Foi também na Sassetti que José Afonso gravou Como Se Fora Seu Filho, o último álbum de originais em que participou integralmente, além do concerto de despedida no Coliseu dos Recreios, em registro de álbum duplo. A crise económica dos anos 80, porém, foi mais forte do que estes momentos de glória, e a Sassetti acabaria por desaparecer no final da década em que, ironicamente, mais se tinha feito sentir o seu esplendor. Comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem o vento dos postos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. O homem dos 7 instrumentos. Bem poderias fazer uma cantiga. Eu faço a música que eu quiser, na versão que eu quiser. Qual é a tua? Oh, meu. O meu português. Não é correto, sou mais poeta que você. Chama-se 7 das águas.